Então, pessoal, vou dar continuidade aos vídeos aqui sobre a ligação covalente, fazer aqui nos slides, porque tem uma questão de representação das figuras, das estruturas, que eu acho que vai ficar mais fácil através de uma representação tridimensional. Ainda que no quadro a gente tenha ferramentas para fazer isso, acho que na figura aqui vai facilitar nesse primeiro momento, mas que a gente vai acabar utilizando também a representação bidimensional para representar estruturas que são de fato tridimensionais, certo? Mas antes de chegar nesse ponto, vamos discutir algumas coisas interessantes dando continuidade. Nós terminamos o vídeo anterior falando da estrutura de Lewis, montar essa estrutura de Lewis, que é como os átomos estão ligados numa molécula, de fato ligados, e vimos aquela situação em que mais de uma estrutura de Lewis é possível e que nós determinamos a estrutura de Lewis mais provável baseados na carga formal. E tinha-se aquelas condições ou critérios para se determinar qual que é a estrutura de Lewis mais provável, certo? Vamos partir dessa ideia, continuar vendo algumas situações, algumas particularidades para a gente ampliar o nosso conhecimento. Então vamos agora analisar o íon carbonato. O íon carbonato é o íon, um ânion composto por um carbono, 3 átomos de oxigênio, e ele possui uma carga global 2-, certo? Então daí a gente vai lembrar lá que para a determinação da estrutura de Lewis, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é qual é o número total dos elétrons da camada de valência. E por que isso é importante? Porque quando é construída a molécula, o elétron ele deixa de fazer parte do átomo e passa a ser parte da molécula como um todo. Então não interessa de onde vem aquele elétron a ser compartilhado. Nós temos que pegar todos os elétrons da camada de valência e de alguma forma representar na molécula, certo? Bom, já que nós estamos falando do íon carbonato, CO3-2-, o número total de elétrons da camada de valência vai ser o quê? O número de elétrons da camada de valência do carbono é igual a 4, mais 3 vezes o número de elétrons da camada de valência do oxigênio, que é igual a 6. O 3 é que se refere ao fato de nós termos 3 oxigênios nesse íon, mais 2 referente à carga do íon. Se ele tem 2 cargas negativas, representa 2 elétrons a mais. Certo? Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 3 vezes 6, 18, mais 2, 20, mais 4, 24. Nós temos um total, então, de 24 elétrons na camada de valência para ser, de alguma forma, representado nessa estrutura de Lewis. Correto? Então, vamos lá. Colocar o átomo central aqui, faz sentido nós colocarmos o carbono como sendo o átomo central, ligar os outros átomos por ligações simples para a gente ir construindo essa molécula. Certo? Então veja, nós temos um total de 24 elétrons, aqui já foram alocados 6 elétrons, tudo bem? Então, eu vou colocar agora os outros 18 elétrons, eu poderia, por exemplo, 18 dividido por 3, colocar 6 elétrons em cada oxigênio aqui. E ao fazer isso, nós teríamos o oxigênio com a sua estrutura eletrônica mais estável, porém o carbono estaria com apenas 6 elétrons. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que a gente está falando. Certo? Então, assim, vou colocar 3 pares de elétrons em torno de cada oxigênio. E aí, se vocês fizerem a conta aqui, vocês vão ver que já tem 24 elétrons dispostos aqui. Os oxigênios estão com a sua estrutura eletrônica mais estável, porém o carbono não. Então, uma forma da gente resolver esse problema é compartilhar um par de elétrons de um oxigênio quando ele tem qualquer oxigênio com o carbono. Certo? Por exemplo, pegar esse par de elétrons aqui, pegar esse par de elétrons nesse oxigênio, e vou compartilhar ele aqui embaixo, certo? Ao fazer isso, nós vamos ter a seguinte estrutura de Lewis. Então, eu vou colocar, desenhar aqui embaixo, carbono com uma ligação dupla, O, e aí completar a valência, vou colocar como sendo traços dos pares de elétrons para facilitar aqui o processo. E se vocês contabilizarem aqui agora, nós temos os 24 elétrons e os 4 átomos aqui nesse íon com a sua estrutura eletrônica mais estável. Uma forma de representar a carga do íon é através de colchete, colocando aqui fora o -2, certo? Bom, vamos pensar numa situação aqui. Eu tenho a possibilidade para essa estrutura de Lewis daquela ligação dupla não estar exatamente sobre esses 2 átomos aqui. Eu posso ter essa ligação dupla através da formação do compartimento de elétrons por esse oxigênio ao invés desse, ou por esse ao invés desse, e por aí vai. Então isso vai me dar 3 situações diferentes, que eu vou desenhar aqui para a gente depois analisar melhor. Então eu poderia ter essa estrutura de Lewis, eu poderia ter
portanto, essa estrutura de Lewis, certo? E aí eu completo a valência com os elétrons, os pares de elétrons livres ou os pares de elétrons não ligantes. E a mesma coisa aqui, menos 2 em colchetes, finge que isso aqui é um colchete bem desenhado. E também eu tenho a possibilidade da ligação dupla estar para esse lado aqui, certo? Então veja que eu tenho 3 estruturas de Lewis possíveis para o mesmo íon. Assim como a gente tinha lá no tilcianeto que a gente viu lá na aula, certo? Aqui é 2 menos ou menos 2, menos 2 aqui. Então eu tenho essas 3 possibilidades aqui, certo? Dentre essas 3 possibilidades, qual que seria a mais provável de representar a estrutura de Lewis daquele íon? Bom, a gente estava fazendo isso através da carga formal dos átomos que compõem a espécie, certo? Vamos calcular então a carga formal e ver se a gente consegue chegar em alguma resposta nesse sentido. Bom, para esse oxigênio aqui, a carga formal dele vai ser o quê? Vai ser o número de elétrons que ele possui isolado, o oxigênio possui 6, certo? Vou botar aqui, carga formal para esse oxigênio vai ser igual a 6, menos o número de elétrons que ele possui na molécula, considerando que os elétrons que fazem parte da ligação covalente são igualmente divididos. Não é uma carga verdadeira, a carga formal, e sim apenas para nós visualizarmos essa carga formal como uma ferramenta para a determinação da estrutura de Lewis mais provável. Certo? Então eu tenho 6 aqui, aqui eu vou ter 2, 4, 6 também. Então 6 menos 6 vai dar uma carga formal igual a 0. O carbono ele vai ter 4 isolado menos o que ele tem na molécula. 1, 2, 3, 4, considerando que aqui está igualmente dividido também. 4 menos 4 também igual a 0. Certo? Esse oxigênio aqui ele vai ser a carga formal 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1 aqui 7. 6 menos 7 igual a menos 1. Que é menos 1, né? Deixa eu fazer direitinho. Para esse oxigênio aqui nós temos 6 menos 7, que é igual a menos 1, que é igual a esse aqui. Ó. Vou ter 6 dele isolado, menos 7 aqui na molécula. Então 6 menos 7 igual a menos 1. E de fato, a soma das cargas formais é igual à carga da espécie. 0 mais 0 menos 1 igual a menos 2. Está ok aqui. Certo? Se a gente for agora comparar com esse cara aqui, a gente vai ter algo similar, porque esse daqui vai ter carga formal 0, 0, esse menos 1 e esse oxigênio menos 1. E para esse aqui é algo similar, 0, 0, menos 1 e menos 1. Então veja que nós olhando a carga formal não tem muita diferença, certo? Para nós determinarmos qual que seria a mais provável dentre essas ligações, dentre essas possibilidades, certo? Dentre essas estruturas. Aqui no outro slide tem essa figura que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Aqui a gente já tem a carga formal demonstrada, certo? E mostrando que o movimento de elétrons leva de uma estrutura para outra. Então a interconversão entre essas estruturas de Lewis ocorre simplesmente por uma transferência de elétrons entre eles, certo? E por que isso é interessante? A gente viu que através da carga formal não tem como nós chegarmos à conclusão de qual estrutura de Lewis seria a mais provável. Então, será que de fato tem uma mais favorável do que a outra? Bom, os dados que nós conhecemos, dados experimentais, por exemplo, dados de raio-x, mostram que todas as ligações no íon carbonato, elas possuem o mesmo comprimento. Olha que interessante, a gente viu numa aula anterior que ligações duplas elas possuem comprimento menor do que ligação simples, certo? Só que quando a gente olha o ânion carbonato, a gente verifica experimentalmente que todas as ligações possuem o mesmo comprimento, certo? E um outro dado é que a densidade de carga sobre os átomos de oxigênio são iguais. Quando a gente olha essa situação aqui, a gente vê que tem 2 átomos com carga negativa e o outro sem carga, certo? E aqui também acontece nesse caso aqui e acontece nesse caso aqui. Só que quando a gente vê um dado teórico, a gente vê que a densidade de carga sobre os 3 átomos de oxigênio são iguais. Então, essas estruturas aqui, essas 3 estruturas representadas dessa forma, não estão correspondendo aos dados que nós estamos discutindo aqui. Os dados de raio-x, que falam que o comprimento da ligação são iguais, os comprimentos são iguais, e os dados que mostram que a densidade de carga sobre o oxigênio são iguais, certo? Então, que na realidade a melhor estrutura que representa o ânion carbonato não é uma dessas aqui, sim uma mistura dessas 3. E essa mistura é o que a gente chama de ressonância. A teoria da ressonância
ela tem que ser levada em consideração sempre que, como está escrito, sempre que uma molécula ou um íon puder ser representado por duas ou mais estruturas de Lewis, cuja única diferença entre elas é a posição dos elétrons, certo? É diferente do caso do tioceneto, que a gente tinha resultado de cargas formais diferentes. Tu consegue enxergar a diferença? Que no caso do carbonato, que nós estávamos vendo, não tem uma diferença. Ali o que a gente estava fazendo para ir de uma estrutura para outra, se a gente rodar a molécula aqui 120 graus, eu chego nessa aqui, depois mais 120 eu chego nessa. Então não tem uma diferença substancial entre elas, certo? Como está escrito aqui, a ressonância é o deslocamento permanente de elétrons π. Elétrons π a gente não discutiu na nossa disciplina, mas está relacionado à formação de ligações duplas. O tipo de interação orbitalar gera uma ligação π, mas não precisa entrar muito nesse mérito. O que é mais importante para nós é perceber que nenhuma das estruturas de Lewis, que são chamadas estruturas de ressonância ou contribuintes da ressonância, será a representação correta para a molécula. Então, nenhuma dessas três estruturas aqui por ânion carbonato representa de fato o que é a molécula. A representação mais exata ou mais fidedigna é, como eu falei, um híbrido de ressonância dessas três possibilidades, certo? E a molécula ou íon será melhor representado, como eu falei, por um híbrido de ressonância. No caso do ânion carbonato, então uma mistura dessas três estruturas de Lewis é algo dessa forma aqui. E dessa forma em que as ligações elas são algo entre uma ligação simples e uma ligação dupla, representada por esse tracejado aqui e uma linha contínua, certo? E as cargas sobre os oxigênios elas são igualmente divididas. Se a gente tem uma carga menos 2 total, então a gente pode colocar em média que é menos 2/3 a carga sobre cada oxigênio, certo? E aí a gente tem a representação do que a gente chama de um híbrido de ressonância. Aqui tem uns dados interessantes. Ligação simples, carbono-oxigênio, tem um comprimento de 1,43 angstroms. A ligação dupla de 1,20 angstrom, enquanto que a ligação no ânion carbonato é de 1,28 angstrom, algo intermediário entre 1,20 e 1,43. Não é exatamente a metade, a gente poderia até entrar um pouco mais nisso, porque a gente tem duas simples para uma dupla e tal, mas não é interesse nosso, precisamos de algo mais aprofundado, mas é interessante notar que esse valor aqui, ele está entre o comprimento da ligação simples e o comprimento da ligação dupla, certo? E aqui demonstra também que a densidade de carga são iguais em cada oxigênio. Isso daqui é um mapa, a gente fala que um mapa de distribuição de carga em que onde está mais vermelho tem maior densidade de carga negativa e quanto mais azul, menor a densidade de carga negativa, certo? Se a gente for pensar, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então a gente tem um momento de polo direcionado aqui do carbono para o oxigênio. Isso nas três ligações aqui, certo? Isso faz com que a gente tenha uma ligação polar em que o dipolo negativo está mais próximo do oxigênio, como representado aqui nesse mapa, certo? E aí isso mostra que a densidade de carga sobre os três oxigênios são iguais, tudo bem? Isso daqui é um híbrido de ressonância, ele também é bem importante, acho que o caso clássico de ressonância se vocês forem procurar, vai ser o caso da molécula de benzeno, do C6H6, que é um anel aromático, que ele é representado dessa forma, porque ele tem ligações simples e duplas alternadas em um anel, e aí ele pode estar alternado entre eles, pode estar em posições diferentes. Então o híbrido ele é representado dessa forma. A gente vai ter oportunidade de ver isso em alguma outra situação, beleza? Mas aqui também é importante para nós pensarmos nisso que existe do híbrido de ressonância. Uma outra molécula que representa o híbrido de ressonância é o ozônio, o O3 também. Então depois vocês vão ter oportunidade de fazer isso nas atividades, beleza? Bom, pessoal, dando continuidade, que eu fui para o swap aqui, ver se estava tudo certo lá. Dando continuidade nossos estudos da estrutura de Lewis e geometria molecular, estrutura tridimensional, que é onde a gente quer chegar, então vamos ver alguns casos particulares onde aquilo que a gente está vendo vai ter que ser repensado para a situação específica em si, certo? Por exemplo, a gente falou, estrutura de Lewis, nós temos que seguir alguns critérios, e o critério, por exemplo, de estrutura eletrônica mais estável deveria ser seguido, mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, quando há um número ímpar de elétrons na molécula,
Esses 3 exemplos aqui são interessantes. Vamos pegar um deles para discutir, por exemplo, o NO. Para o NO, o número de elétrons da camada de valência vai ser o quê? 5 do nitrogênio mais 6 do oxigênio, dando um total de 11 elétrons na camada de valência. Bom, se eu tenho 11 elétrons na camada de valência, daí a gente começa a pensar que a distribuição desses elétrons ela não vai corresponder à estrutura eletrônica mais estável, certo? E é lógico da gente pensar isso. Como é que a gente poderia, portanto, pensar essa estrutura pro NO? Poderia pensar, por exemplo, o NO ligado numa ligação simples, coloquei 2 elétrons, faltam 9. Posso colocar uma ligação múltipla aqui, já foram 4, certo? Ainda faltam 7 elétrons. Desses 7 eu posso colocar 2 pares de elétrons livres aqui no oxigênio. E aí vejo que agora tem 8, faltam 3, posso colocar um par de elétron livre aqui, mais um elétron. Nessa situação aqui, percebam que o nitrogênio ele possui apenas 7 elétrons na camada de valência, sendo que são 2 pares de elétrons compartilhados, um par livre mais um elétron livre, enquanto que o oxigênio está com 8 elétrons na camada de valência, certo? Nessa situação, nós não temos a estrutura eletrônica mais estável, mas nós temos uma molécula que, apesar de radicalar, ou seja, com um elétron solto aqui, ela também é estável. Então, a ideia de se atingir a configuração eletrônica mais estável, por exemplo, o gás nobre, que alguns chamam de regra de octeto, mas eu não gosto de falar de regra de octeto, porque não faz muito sentido, se tem tantas exceções assim, não é de fato uma regra, né? A regra ela só seria válida no segundo período da tabela periódica, mas que seria seguida na risca, nem sempre seguida na risca, porque esse exemplo aqui mostra que nem sempre é assim. Mas tem-se essa particularidade com moléculas com número ímpar de elétrons em que a configuração eletrônica mais estável não será atingida, certo? Uma outra possibilidade é quando a gente tem o que a gente chama de deficiência de elétrons, que ocorre quando a gente tem elementos da família do boro ligados a elementos da família do flúor, que são os halogênios, certo? Por que isso acontece? Vamos pegar aqui no BF3, por exemplo. O número total de elétrons da camada de valência vai ser 3 do boro número atômico 5, portanto 3 na camada de valência, mais 3 vezes 7, 3 porque eu tenho 3 flúor, 7 porque eu tenho 7 elétrons na camada de valência do flúor. Aqui dando um total de 24 elétrons, certo? Para a gente fazer a estrutura de Lewis desse cara, como é que ficaria então? Vou colocar aqui o boro no centro e colocar o flúor em torno dele. Já foram 6 elétrons, restam 18 elétrons. Poderia colocar 3 pares de elétrons em torno de cada um dos flúores aqui. E aí nós teríamos os 24 elétrons dispersos, porém, além de nós termos a configuração eletrônica mais estável para o flúor, porém nós não teríamos a configuração eletrônica mais estável para o boro, certo? Então a gente poderia pensar numa solução para isso. Uma solução seria fazer uma ligação múltipla, por exemplo, descer um par de elétrons daqui para cá. E aí isso resultaria numa estrutura de Lewis da seguinte forma. Nós teríamos o boro central, uma ligação dupla com o flúor e 2 átomos de flúor ligados por ligações simples. Colocando os elétrons livres aqui, a gente veria que nessa situação nós teríamos de fato todos os 24 elétrons dispostos ali e todos os elementos com a sua configuração eletrônica mais estável. Mas vamos olhar a carga formal envolvida para a gente ver se isso aqui seria factível. Bom, nessa situação aqui, a carga formal do flúor seria 7, que ele possui isolado, menos 7 na molécula, considerando divisão igual aqui. Então, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a carga formal dele igual a 0. Desse flúor aqui também igual a 0. Para o boro, aqui a carga formal seria o quê? 3, que ele possui isolado, menos 1, 2, 3, 4, que ele tem na molécula aqui, considerando divisão igual na ligação covalente. Então, teria a carga formal menos 1, e o flúor aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que ele possui isolado, menos 6, carga formal mais 1. Veja que a soma das cargas formais é igual à carga da espécie. Se ela é neutra, então isso aqui vai zerar. Mais 1 menos 1 igual a 0, mais 0 mais 0, então tudo igual a 0. Certo? A questão é que nessa situação aqui a gente está colocando uma carga formal positiva no átomo que é bastante eletronegativo. Nesse caso particular, o átomo mais eletronegativo da tabela periódica, que é o flúor.
Então isso daqui não seria estável, porque pelo fato do flúor ter alta afinidade eletrônica, alta eletronegatividade, a tendência é que esse par de elétrons fique na sua estrutura. E ao ficar na estrutura do flúor, seria essa situação que nós voltamos aqui, todos os elementos vão ter, todos os átomos aqui vão ter carga formal igual a zero. Então, mesmo que o boro não tenha a sua estrutura eletrônica mais estável nessa situação, a molécula como um todo ela é mais provável de existir nessa forma aqui da estrutura de Lewis, certo? Então, a gente vai ter uma deficiência de elétrons no átomo de boro. Inclusive, isso aqui gera uma espécie de ácido que a gente chama de ácido de Lewis, que é bem importante em alguns processos laboratoriais, que ele tem deficiência de elétrons, então ele vai ter tendência a ganhar elétrons. Até porque a carga parcial positiva sobre ele vai ser alta, uma vez que a gente tem um momento de polo na direção do flúor, gerando carga parcial negativa sobre o flúor bem alta também, certo? Então, por conta disso, essa molécula nessa estrutura é interessante e também é um caso particular para a estrutura de Lewis, certo? E um outro caso particular que é interessante é o que os livros eles gostam de chamar de expansão de octeto, mas eu não gosto de chamar de expansão de octeto porque, como eu falei, não faz sentido chamar em regra de octeto. Mas tem algumas espécies que ela pode ter mais do que 8 elétrons na camada de valência por conta da utilização de orbitais D vazios. Isso vai acontecer nos elementos a partir do terceiro período, porque a partir do terceiro período eles possuem o subnível 3D que não possui nenhum elétron lá. E esses subníveis 3D vazios podem ser utilizados para a formação de ligação covalente, gerando alguns elementos, algumas moléculas com átomos com mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Como, por exemplo, pegar aqui o exemplo do PCl5, ou pentacloreto de fósforo, certo? Então, se a gente for pegar o exemplo do PCl5, qual que é o número de elétrons total na camada de valência aqui? Vai ser 5 do fósforo, porque nós temos o fósforo abaixo do nitrogênio em tabela periódica, mais 5 vezes 7, que 7 é o número de elétrons camada de valência do cloro, sendo que eu tenho 5 cloros aqui nessa molécula. 5 vezes 7, 30, mais 5... 5 vezes 7, 35, mais 5, 40 elétrons. Então, nós temos 40 elétrons para serem dispostos aqui. Vou colocar o átomo central P, colocar os 5 cloros ao redor desse átomo central. Aqui eu já coloquei 10 elétrons, concorda? Então, se eu colocar 3 pares de elétrons em torno de cada cloro, eu vou atingir o número de elétrons total que nós temos para disponibilizar nessa molécula, certo? E aí, nessa situação, eu tenho todos os átomos de cloro com 8 elétrons na camada de valência, 6 livres, 3 pares de elétrons livres e um par de elétron ligante. Só que o fósforo ele vai ter 10 elétrons na sua camada de valência, são 5 pares de elétrons compartilhados. O fósforo ele aceita isso porque o fósforo está no terceiro período da tabela periódica. O fato de ele estar no terceiro período da tabela periódica faz com que ele tenha orbitais D vazios, certo? E esses orbitais D vazios podem ser utilizados para a formação de ligação química. Só para vocês terem uma ideia, o fósforo ele possui um número atômico 15. Então a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui deu 10, 12, 3p3, certo? Então, além dos 3 elétrons para completar aqui o subnível 3p, nós temos ainda o subnível D vazio, que pode ser alocado elétrons lá. Não vão se ligar tantos cloros até completar totalmente o número de elétrons que pode ser alocado no subnível D, porque tem outros fatores além da capacidade de alocar elétrons. Tem fator estérico, a distância entre os cloros ali sobre o fósforo também, isso aí vai limitar, certo? Mas existem moléculas com átomos que possuem mais do que 8 elétrons na camada de valência, e isso vai existir desde que esse elemento esteja a partir do terceiro período da tabela periódica, certo? E isso é um fato bem comum até, por isso que eu não gosto de falar de regra de octeto, porque tem tantas particularidades que são tão comuns que não faz sentido a gente falar em uma regra. Beleza, pessoal? Bom, aí agora, a gente entendendo como que a gente pode ver a estrutura de Lewis dos materiais, vamos
pular um pouco à frente e pensar agora como que esses átomos e os pares de elétrons livres, que também tem que ser levado em consideração, estão dispostos geometricamente e tridimensionalmente ao redor do átomo central. E para isso nós vamos utilizar um modelo bem simples, que é o modelo RPSV, ou RPNV, tem várias formas de falar isso, mas que nada mais é do que um modelo que leva em consideração a repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Então a lógica desse modelo é que, tendo um átomo central, por exemplo, pegar aqui um átomo central, vou representar ele como um círculo aqui qualquer, os pares de elétrons que estão ao redor dele tendem a se espaçar ao máximo, sejam esses pares de elétrons ligantes ou não ligantes, certo? Então, se eu tenho vários ligantes aqui, botar 4 ao redor desse cara aqui, eles vão se rearranjar tridimensionalmente de modo que eles fiquem o mais afastado possível. Nessa situação aqui, o mais afastado possível vai ser na forma de um tetraedro, em que a gente pode representar tridimensionalmente, mas numa folha bidimensional dessa forma assim. Certo? E depois a gente vai entender o que seria essa cunha cheia, a cunha tracejada que a gente chama, quais são os ângulos envolvidos e tudo mais. Certo? E para determinar então o arranjo geométrico ao redor do átomo central, nós temos que pensar no que a gente chama de domínio de elétrons, que é o número total de entes que tem que ser dispersos ao redor desse átomo. Esse número de domínio de elétrons é o número de pares de elétrons ligantes, considerando também ligações múltiplas. Então, se ligação múltipla vai ser, a gente considera apenas um domínio de elétrons, mas o número de pares de elétrons não ligantes, certo? Antes de partir para a geometria em si, vamos tentar entender como é que a gente pode calcular esses caras aqui a partir de um exemplo. Por exemplo, vamos pegar o NH3, vamos fazer a estrutura de Lewis para esse cara aqui, para ver se a gente consegue determinar o número de domínio de elétrons para essa espécie aqui. Então, ó, o número total de elétrons da camada de valência vai ser o quê? 5 do nitrogênio mais 3 vezes 1 dos hidrogênios, certo? Dando um total de 8 elétrons. Então, se eu fizer a estrutura de Lewis desse cara, o que vai ter? Vai ter o N ligado a 3 oxigênios, a 3 hidrogênios, desculpa, o hidrogênio não pode ter mais elétrons, então vai sobrar, vão faltar ainda 2 que eu vou colocar em cima do nitrogênio, certo? Então veja que o número de domínio de elétrons aqui para essa molécula de NH3 vai ser o quê? Vai ser o número de pares de elétrons ligantes, que vão ser 1, 2, 3, mais o número de pares de elétrons não ligantes, que é igual a 1 aqui. Então, vou dar um total de 4. Isso significa que eu tenho 4 grupos ao redor do átomo central para dispersar em torno dele, de modo que eles estejam o mais distante possível. Por que eles têm que estar o mais distante possível? Por conta da repulsão que esses elétrons vão ter entre si, certo? Um outro exemplo aqui é o SO2, que é interessante da gente notar também, com relação ao que eu falei antes ali. Para o SO2, o número de elétrons da camada de valência, para a determinação da estrutura de Lewis apenas. Enxofre 6, mais 2 vezes 6 de cada oxigênio, então isso aqui vai dar um total de 18 elétrons, certo? Colocando o enxofre aqui como átomo central, colocar os oxigênios aqui, nós ainda não temos a estrutura mais estável, deixa eu fazer bonitinho aqui, o oxigênio. Então nós temos que pensar como que a gente pode fazer para alocar os demais elétrons aqui. Eu poderia, por exemplo, colocar uma ligação dupla aqui e completar a valência desse oxigênio, completar a valência desse oxigênio também aqui. Quantos elétrons nós já dispersamos aqui? Ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Faltam ainda 2 elétrons. Esses outros 2 elétrons eu posso colocar aqui sobre o enxofre, certo? Nessa situação, vejam que ao redor do átomo central, que é o enxofre, nós vamos ter o domínio de elétrons igual a quanto? Número de pares de elétrons ligantes. Eu tenho um, que é esse aqui. Esse daqui tem 2 pares de elétrons, certo? Mas aqui nós contamos apenas um. A ligação múltipla, a gente contabiliza apenas um domínio de elétrons, porque eles não vão ser separados ao redor do átomo central. Então aqui vai dar mais um, que é desse aqui, mais o pares de elétrons livres, mais um. Então isso aqui vai dar um total de 3, o domínio de elétrons, para ser dispersos ao redor do átomo central, certo?
Então, através da estrutura de Lewis, a gente consegue determinar o que a gente chama de domínio de elétrons. E pelo domínio de elétrons, a gente consegue determinar agora o arranjo em torno do átomo central, de modo que eles estejam o mais distante possíveis um do outro. Aqui nessa figura mostra bem isso. Por exemplo, quando o número de domínio de elétrons for igual a 2, a maior distância entre eles vai ser quando eles estão no arranjo linear. Então, eu tenho o átomo central e eu tenho os dois domínios de elétrons, um de cada lado, com um ângulo de 180 graus entre eles aqui, certo? E esse domínio de elétrons pode ser um átomo, ou dois átomos, melhor dizendo, um de cada lado, ou um átomo de um lado e um par de elétrons livres do outro, certo? No caso que eu tenho número de domínio de elétrons igual a 3, o maior distanciamento possível é quando eles estão num triângulo plano, da forma como está mostrado aqui. Que eu tenho um átomo central e os 3 domínios de elétrons aqui. E nessa situação, o ângulo entre eles vai ser de 120 graus. Não tem como a gente espaçar além de 120 graus, certo? Porque se a gente espaçar mais aqui, ele vai se aproximar mais desse lado aqui. Então, a gente tem uma geometria que a gente chama, nesse caso, linear, e nesse trigonal plana, ou trigonal planar, certo? No caso de 4 domínios de elétrons, que é o caso da amônia que a gente viu antes lá do NH3, o arranjo em torno do átomo central vai ser um arranjo tetraédrico, com um ângulo entre eles aqui de 109,5. E esse ângulo é entre esses dois aqui, entre esses dois também vai ser 109,5, entre esses dois, entre esse, entre esse e esse aqui embaixo, e assim sucessivamente. Entre aqueles outros dois lá, em todos os lados vai ter um ângulo de 109,5 graus. E se vocês quiserem depois testar isso aí na casa de vocês, façam um tetraedro e tentem calcular qual que seria esse ângulo aí, entre o ponto central e os vértices, as linhas que ligam os vértices, certo? Façam isso, que é um exercício de geometria bem interessante. Tudo bem? E a gente pode continuar nisso. Por exemplo, quando eu tenho domínio de elétrons igual a 5, daí eu vou ter uma situação interessante que eu tenho dois ângulos diferentes. Eu vou ter um triângulo plano aqui, essa geometria é chamada trigonal bipiramidal, em que eu vou ter uma pirâmide de base triangular para cima e uma pirâmide de base triangular para baixo, em que o ângulo entre isso que está para cima e para baixo e esse triângulo aqui plano vai ser de 90 graus e o ângulo entre esses domínios que estão nesse triângulo de 120 graus, certo? Então é como se eu tivesse um triângulo num plano e perpendicular a ele um negócio para cima e outro para baixo, certo? Se a gente fosse desenhar tridimensionalmente de acordo com o que a gente usa ali da cunha, isso aqui ficaria, eu tenho aqui o ponto central, aí eu teria no plano, que é o plano do slide aí que vocês estão vendo, esses três aqui, que é esse e esse, certo? Aí eu teria para fora do plano um e para dentro o outro. Para fora do plano a gente representa como essa cunha cheia, que a gente chama de cunha cheia, certo? E para dentro do plano, que seria esse que a gente utiliza a cunha tracejada, certo? E aí nós teremos esse ângulo aqui de 120 graus, que é igual ao ângulo de lá, que é igual a esse ângulo, que aqui é um triângulo plano, e esse ângulo entre esse cara e esse aqui, 90 graus, que é igual entre esse, por aí vai, certo? Só para voltar aqui, a gente poderia também representar o tetraedro utilizando aquelas cunhas cheias e tracejadas, que foi o que a gente tentou fazer anteriormente nesses slides aqui, certo? Então veja que isso aqui é uma tentativa de fazer um tetraedro, só que num plano bidimensional, que é o slide. Estou tentando mostrar que esse aqui está para dentro do plano e esse aqui está para fora do plano, enquanto que esses dois aqui estão no plano do slide. Beleza? E quando a gente tem o domínio de elétrons igual a 6, nós vamos ter um octaedro, em que nós vamos ter sempre os ângulos 90 graus. Aqui são os eixos cartesianos, se vocês olharem bem, se a gente pegar o x, y, z, é exatamente, pegando aqui o átomo aqui no ponto central, o que está representado aqui seria exatamente isso, em que aí eu posso colocar esse aqui para dentro do plano e esse aqui para fora do plano. Seria perpendicular ao plano aqui do slide, enquanto que os outros 4 aqui estão no plano do slide, certo? Mas aqui essa visão fica um pouco mais fácil de se enxergar do que essa aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui nós vimos várias possibilidades, vocês voltam, treinam e tentam visualizar isso, mas o que eu quero chamar a atenção agora é que geometria molecular é diferente de arranjo em torno do átomo central, de arranjo do domínio de elétrons em torno do átomo central. Porque geometria molecular leva em consideração apenas o número de elétrons, o número de átomos que existe em torno do átomo central. Eu quero dizer, por exemplo, voltar aqui na amônia.
A gente vê que na amônia, o domínio de elétrons dela é igual a 4, como a gente viu aqui antes. Então, se a gente for na nossa figura, o arranjo em torno do átomo central seria o tetraedro dessa forma aqui. Se a gente for escrever para o que nós temos de fato para a amônia, como é que a gente poderia botar isso aqui? O nitrogênio no centro, certo? Aí, um hidrogênio para cima, um para cá, aí um para fora do plano, representado dessa forma, e um para dentro do plano, representado dessa forma, em que o ângulo em torno... Desculpa, não tem isso aqui, né? E tem aqui um par de elétrons, porque eu tenho apenas três átomos, certo? Para dentro do plano, em que os ângulos aqui, idealmente falando, não necessariamente é nesse caso, mas idealmente falando seria de 109,5 graus, certo? Mas a geometria da molécula eu tenho que levar em consideração apenas os átomos e não os pares de elétrons livres. Deixa eu trocar ali a posição do hidrogênio para melhorar, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, eu vou colocar o par de elétron aqui para cima e o outro hidrogênio aqui. Então, o que a gente teria aqui, se eu for omitir esse par de elétrons, seria algo como uma pirâmide de base triangular, certo? Omitindo o par de elétron lá em cima, ou colocar só 2 pontinhos lá. Então, a geometria ela não vai ser tetraédrica, porque eu tenho que levar em consideração apenas esses átomos aqui. Eu vou desconsiderar o domínio de elétrons onde tem par de elétron livre. Então, nessa situação, a gente tem que ver quais são as possibilidades para esses arranjos. E é isso que está sendo mostrado nesse slide aqui. Então, por exemplo, vamos passar do mais simples para o mais complexo e ver as possibilidades. Quando eu tenho o número de domínio de elétrons igual a 2, então é independente considerando que eu tenho 2 ligantes e 2 domínios de elétrons ligantes e nenhum não ligante, porque se eu tiver apenas 2 átomos, ele sempre vai ser linear. Então, considerando a partir de 3 átomos que fazem parte da molécula, então eu tenho 2 ligantes e nenhum não ligante. Necessariamente ele vai ter que ser linear com um ângulo de 180 graus, certo? Que é o maior espaçamento possível entre os átomos. Tudo bem? Mas quando eu tenho o número de domínio de elétrons igual a 3, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade em que são 3 ligantes e nenhum não ligante, como por exemplo o BF3, que a gente viu antes lá, e aí eu vou ter uma geometria trigonal plana para a molécula, uma geometria molecular trigonal plana, certo? Mas eu tenho uma possibilidade em que eu vou ter 2 domínios de elétrons ligantes e um não ligante. Nessa situação, eu vou ter que levar em consideração, para a geometria da molécula, apenas essa parte aqui, ó. Certo? Então eu não vou falar que ela é uma molécula que é trigonal plana, e sim vai ser uma geometria que a gente chama de angular, certo? Bem, isso aqui está no inglês, mas seria algo angular, como por exemplo é no NO2-, no ânion NO2, certo? NO2- aqui. Então vejam que é importante a gente determinar a estrutura de Lewis, porque se eu vejo o NO2, eu poderia colocar ela dizendo que ela é linear. Coloco aqui o O aqui e desconsidero o par de elétrons livres aqui, eu poderia dizer que ela é linear, mas não. Por conta desse par de elétrons e pela repulsão que esse par gera nos outros, ela não é linear. Ela vai ter um arranjo em torno do átomo central trigonal plano, certo? Que é esse aqui, porém a geometria molecular é angular, como está descrito aqui. Tudo bem? E se a gente for expandir um pouco mais a ideia, por exemplo, no tetraedro a gente tem 3 possibilidades. A gente tem, por exemplo, quando eu tenho 4 pares de elétrons ligantes e nenhum não ligante, e aí a molécula também vai ser tetraédrica, como no caso do metano, e aqui a gente vê a questão da cunha cheia e cunha tracejada, que é uma representação no plano de algo que é tridimensional, que seria esse tetraedro aqui, certo? O caso da amônia é piramidal trigonal, porque eu estou levando em consideração apenas os ligantes, certo? E o caso da água é interessante, porque a água, se vocês forem ver, ela, em torno do oxigênio, eu tenho 2 pares de elétrons livres e 2 ligantes. Então, o domínio de elétrons em torno do oxigênio vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Então, o arranjo em torno do oxigênio, ele vai ser tetragonal, certo? Só que desse tetragonal, eu tenho apenas 2 que são ligantes. Então, a geometria da molécula, levando em consideração apenas isso aqui, é o que a gente chama também de uma geometria angular. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é importante. A gente tem que ver primeiro o arranjo geométrico em torno do átomo central, determinar isso e depois, considerando o número de elétrons, de pares de elétrons ligantes e não ligantes, determinar a geometria da molécula de fato. Então vejam que em torno do átomo central, tanto para o metano, quanto para a amônia, quanto para a água,
O arranjo em torno do átomo central ele é tetraédrico, certo? Ou tetragonal, depende da literatura, como vocês vão falar. Tetragonal, certo? Mas a geometria da molécula vai ser diferente, porque o número de pares de elétrons ligantes, ou o número de átomos ligados ao átomo central é diferente. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, então aqui são esses números aqui, ó, 4, 3, e na água eu tenho apenas 2. E isso vai mudar de tetraédrica para trigonal piramidal e pré-angular. Beleza? Tranquilo aqui? Bom, essa aqui é uma ideia bem importante para a geometria da molécula, porque como a gente quer chegar nas propriedades dos materiais, determinar a geometria da molécula ela é extremamente necessária, porque a polaridade da molécula vai estar diretamente relacionada à geometria da molécula, certo? A gente não consegue ver a polaridade da molécula sem ver a geometria dela, como a gente está vendo aqui agora. Então, ó, ligação polar não resulta necessariamente em uma molécula polar. Por quê? A polaridade da molécula ela vai depender, como está escrito, da soma vetorial dos momentos de polo de todas as ligações químicas que existem naquela molécula, certo? E se a molécula possui um momento de polo total após a soma vetorial igual a zero, a gente diz que uma molécula ela vai ser apolar. Bom, se uma molécula possui apenas ligações apolares, obviamente que ela vai ser apolar. Porém, tem moléculas que possuem ligações polares que também pode ser apolar, certo? Porque o momento de polo total dela vai ser igual a zero. E as moléculas polares vai ser que tem um momento de polo total diferente de zero. Um caso legal da gente estudar é a molécula de CO2, que está representada aqui, certo? Deixa eu aumentar um pouco ela aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas a questão é que a molécula de CO2 elas possuem ligações polares. Por que a ligação é polar? Porque tem um dipolo, uma vez que a eletronegatividade do oxigênio é maior do que a eletronegatividade do carbono, certo? Então daí a gente vai ter um momento de polo direcionado do carbono para o oxigênio e uma carga parcial negativa sobre os oxigênios e uma carga parcial positiva sobre o carbono. A questão é que a soma vetorial, que vai dar o momento de polo total, a gente veja que o momento, se eu botar aqui momento de polo 1 e momento de polo 2, se eu somar vetorialmente o vetor M1 mais o vetor M2, vocês vão ver que isso aqui vai dar igual a zero, porque a mesma magnitude que tem para um lado, o momento de polo para essa direção é o mesmo que está na outra direção, elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, esses momentos de polo vão se anular. E, consequentemente, mesmo a molécula tendo ligações polares, ela, como um todo, é uma molécula apolar, porque o momento de polo total do CO2 é igual a zero. Beleza, pessoal? Fazer uns outros exemplos aqui para vocês verem como é que a gente pode chegar em algumas outras situações. Por exemplo, a molécula de HCl, essa que está mostrada aqui, ela é uma molécula que ela é polar, porque ela tem apenas um momento de dipolo e ele não vai ser cancelado por nada, certo? Então, consequentemente, isso aqui é uma molécula que eu tenho uma carga parcial negativa sobre o cloro e uma carga parcial positiva sobre o hidrogênio, certo? Já a molécula de BF3, essa que eu vou chamar mais atenção aqui, que a gente vai ver, ó, eu tenho um momento de polo direcionado do boro para o flúor, porque o flúor ele é mais eletronegativo, certo? Deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil de representar aqui. Então eu vou ter esse momento de polo direcionado do boro para o flúor nessas três direções aqui, certo? Vamos ver a soma vetorial disso, como é que ficaria. Vamos ver a resultante nessa direção, na direção vertical aqui, certo? Então eu vou ter o Mi total nessa direção aqui apenas, certo? E aqui os ângulos são todos 120 graus. Então eu vou ter aquele Mi para cima aqui, isso aqui é Mi, certo? Aqui é Mi e aqui é Mi. Aqui eu tenho o ângulo de 120 graus. Então se eu fizer aqui a divisão, eu vou ter um ângulo aqui de 60 graus, certo? 60 graus. Então a resultante desse vetor nessa direção aqui, vou botar negativo já, porque ele vai estar no sentido contrário, certo? Então ali vai ser o que? Vai ser Mi, como ele está no ângulo adjacente, então vai ser Mi cosseno de 60 graus, certo? Para a resultante desse vetor nessa direção, e a resultante desse vetor nessa direção também vai ser
mi cosseno de 60 graus. Bom, cosseno de 60 é igual a 0,5, certo? Então isso aqui vai ficar mi menos 0,5 mi menos 0,5 mi. Então vai ficar mi menos mi, que vai dar igual a zero. Então veja que a resultante desse vetor contrário aqui vão se anular. A mesma coisa vai acontecer, uma vez que tudo isso é 120 graus, a resultante desses dois aqui vai anular esse de cá. E a resultante desse com desse vai anular desse de cá. Então nessa molécula aqui, ela não é polar, é uma molécula apolar, porque o dipolo total vai ser igual a zero. Então ainda que ela tenha ligações polares, ela vai ser uma molécula apolar, certo? No caso do... deixa eu ir para outro slide aqui. No caso do CCl4, como está aqui, vocês vão ver também que ainda que os ângulos sejam de 109,5, todos eles iguais aqui, também o resultante desses três aqui vai anular o de cima. O resultante desses três aqui vai anular o daqui, e aí assim sucessivamente. Então ela também vai ter um momento de polo total igual a zero. Diferente é o caso da amônia, porque a amônia ela não é uma trigonal plana, como a gente poderia pensar uma vez que tem um átomo central e 3 átomos ligados, porque ela tem um par de elétrons livres. Então o momento de polo total dela vai ser diferente de zero, certo? E o caso dessa molécula aqui, do clorometano, apenas um cloro, não clorometano, também vai ser uma molécula polar, porque esses caras aqui não vão anular esse momento de polo, certo? A ligação carbono-hidrogênio ela é aproximadamente apolar, porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é aproximadamente zero, certo? Então a gente vai ter apenas um momento de polo aqui direcionado, que vai me dar um momento de polo total diferente de zero. Então essa molécula vai ser polar, como está dito aqui, certo, pessoal? Então depois vocês peguem aí, fiquem testando essas possibilidades com essas moléculas aqui para vocês verem aonde pode chegar. Um caso interessante disso é quando a gente tem isômeros. Isômeros são moléculas que possuem fórmulas químicas iguais, porém estruturas diferentes. Pode ser estrutura geométrica, estrutura de ordem de ligação dos átomos entre si. Vamos pegar esse aqui, o CH2F2. Essa molécula ela tem 3 isômeros que podem ser escritos. Por exemplo, uma ligação dupla aqui de carbono-carbono com esse arranjo aqui. Certo? E tem 3 possibilidades de arranjo que eu vou colocar aqui para a gente discutir, certo? Então, numa primeira situação, eu posso ter alternado, os flúoros alternados, aqui assim dessa forma, certo? Depois eu coloco os hidrogênios. Numa segunda situação, eu posso ter os 2 flúor do mesmo lado, porém em carbonos diferentes. Ou numa terceira, eu posso ter os 2 flúor no mesmo carbono, certo? E as outras ligações elas seriam compostas por hidrogênio. Vou pegar aqui uma outra cor para colocar os hidrogênios aqui. Então, mesmo essas moléculas então tendo a mesma quantidade de átomos de cada elemento com uma estrutura geométrica similar, elas vão possuir polaridades diferentes. Por quê? Porque a soma vetorial do momento de polo entre esses aqui, eles também vão ser distintas. Aqui o momento de polo é igual a zero. Então veja que esse momento de polo ele vai se anular com esse. Então para essa geometria, o momento de polo total vai ser igual a zero. Mas para esse caso aqui, a gente vai ter... A gente vai ter um momento de polo resultante que vai ser diferente de zero. Vai estar lá para cima. O momento de polo total é diferente de zero. Então aqui vai ser polar. E esse aqui, mais uma vez, também vai ser polar. Com o momento de polo resultante nessa direção diferente de zero. Certo? Então vejam que a estrutura de Lewis ela é extremamente importante para determinar a polaridade da molécula. E a polaridade da molécula está diretamente relacionada com as propriedades que essas apresentam, como nós vamos ver a partir da próxima aula. Beleza? Então voltem, refaçam aqui a geometria das moléculas que vocês viram aqui nos vídeos, tentem pensar nessa questão da polaridade e junto com as atividades que nós vamos discutir vai dar uma visão legal para a gente, para a partir disso a gente estudar as propriedades dos compostos moleculares, beleza? Então até a próxima.